Olá, bom dia! Olá, bom dia! A tragédia no centro de treinamento do Flamengo, no Rio de Janeiro. Um capixaba ficou gravemente ferido. O zagueiro Jonathan Cruz Ventura, de 16 anos, teve 40% do corpo queimado. 10 pessoas morreram. Poucas horas de chuva e muito transtorno na Grande Vitória. Ruas alagadas, falta de energia elétrica, carros parados. Moradores se uniram para abrir valas para escoar a água. Um raio pode ter provocado um incêndio que atingiu uma loja na Glória, em Vila Velha. O fogo se espalhou rápido. Jovem é detido e mostra para os policiais a intimidade que tem para mexer numa arma. Algemado, ele usa os pés para destravar a espingarda. Adolescente de 15 anos é apreendido enquanto dormia. E não era em qualquer lugar, não. Ele tirava uma soneca dentro de um carro roubado. Não deixe de conferir as oportunidades de emprego que encerram a semana. E na dica do chefe tem torta de liquidificador. Aquele lanche da tarde está garantido. E o melhor você faz em minutos. Sextou, amigo, e nós voltamos o quê, Isabel? Rapidinho. Um capixaba está entre os feridos no incêndio do centro de treinamento do Flamengo. 10 pessoas morreram no local. Jonathan Ventura, de 16 anos, teve 40% do corpo queimado. Ele está entre os 3 feridos internados no hospital. O estado de saúde dele é muito grave. Jonathan passou por cirurgia e foi transferido para o Hospital Municipal Pedro II, referência em tratamento de queimados no Rio. O jovem é de Central Carapina, na Serra, e atua na categoria de base do Clube Carioca como zagueiro. Ele e os colegas dormiam na hora do incêndio que atingiu a parte mais antiga do Ninho do Urubu. Os outros adolescentes feridos estão internados no Hospital da Barra da Tijuca e também inspiram cuidados. Realmente uma tragédia que causa uma grande comoção. Afinal, são meninos entre 14 e 17 anos que sonham com uma carreira no futebol e que, como o capixaba Jonathan, precisam morar longe da família para se dedicar ao esporte. A causa do incêndio está sendo apurada. Daqui a pouco a gente volta com mais informações desse trágico incêndio no centro de treinamento do Flamengo e fala mais do capixaba que, infelizmente, está entre as vítimas feridas. 10 pessoas, entre funcionários e jogadores, perderam a vida neste incêndio. Lamentável, hein? Lamentável. A chuva veio com força e provocou muito transtorno na Grande Vitória. Diversas ruas ficaram alagadas em vários bairros. A BR-101 teve que ser totalmente interditada durante o temporal. Muita gente teve dificuldade para chegar em casa. Em Vila Velha, moradores do bairro Cobilândia passaram a noite acordados, tentando salvar móveis e eletrodomésticos. Mais uma vez, casas foram inundadas, uma situação que se repete sempre que chove. Foram poucas horas de chuva intensa, suficiente para transformar a noite de muitos capixabas em caos. Ruas tomadas pela água, carros transitando com cautela. Na Avenida César Ilau, em Vitória, trânsito confuso. Veículos estragados e outros na contramão para tentar escapar do alagamento. A chuva evidenciou lixo nas ruas. Em Campo Grande, um morador ilhado na Expedito Garcia narrou o transtorno. Olha onde que eu tô ilhado, o carro terminou de parar ali, ó. Campo Grande. E eu tô em cima do meio fio e tem uma outra parte, olha só. É complicado, passa o carro que eu tenho que segurar na parede, senão eu vou junto. Em Prolar 2, moradores se uniram para abrir uma vala na rua. O objetivo era ajudar a escoar a água que estava dentro da casa de um morador. Alagou a casa tudo agora, ó. Aí, agora o que nós vai ter que fazer, ó? Essa daqui é a rua Japeri, no bairro Cobilândia, em Vila Velha. Horas após a chuva ter parado, olha só a situação, ó. A água não baixou. Nessa casa, 2 famílias foram seriamente prejudicadas. Dona Meire quase não dormiu. Passou a noite limpando a casa.
Às pressas, alguns móveis foram levantados, mas outros acabaram estragando. Colocamos para cima, ver se salvávamos, já tinha entrado algo que entrou assim de repente, entendeu? Do nada, entrou de repente, não deu nem tempo de tirar as coisas do chão. As máquinas, como é que estão aí? Tudo alagada. Dá uma chuvinha, enche as casas de água. Ainda perguntei se enchia de água quando eu aluguei aqui, falaram que não chovia, que não entrava água aqui. Agora tá aí, tudo estragado. E agora? Quem paga? Denise também abriu uma vala no quintal para que a água deixasse a residência. Não adiantou muito. É difícil, pode ver um pingo d'água que mora tudo aqui enche d'água. É todas as casas que é lá tudo aqui. Entrou água em tudo na casa dele. Como vai ficar nessa situação, né? É sempre assim, sempre foi assim. Por lado de lá tá tudo, ontem tava tudo alagado. Tudo. Infelizmente é assim. A rua tomada pela água em Cobilândia é uma cena que provavelmente deverá se repetir se mais chuva vier. Na hora de cobrar os impostos da gente, estão batendo na porta cobrando. Imposto, cobra tudo. Aí quando você pede, igual essas ruas estão tudo alagadas, aí por quê? Bueiro tudo entupido. Quem é que vai resolver? Né? Porque na eleição aparece prefeito, aparece vereador, todo mundo na sua porta pedindo um voto seu, né? Promete que vai desentupir isso, vai desentupir aquilo outro, mas quando dá uma chuvinha que deu aí, tá tudo entupido. Cadê os prefeitos? Cadê os vereadores que vêm nas portas aí? Cadê eles agora? É muito triste, né? Toda vez que chove a gente já fica aflito pensando nessas pessoas, em cenas que se repetem, né? Infelizmente a gente não quer ver isso de novo. E quando começa a chover forte a gente já fica lembrando dessas situações e realmente acontece. Olha, em Cariacica, uma árvore caiu sobre uma casa perto do ponto final do ônibus, no bairro Flechal 2. O morador foi retirado do local por populares sem ferimentos. Apesar dos transtornos, a Defesa Civil Estadual disse que não houve registros de ocorrências graves. Sobre os bueiros entupidos em Vila Velha, a Prefeitura afirmou que faz a limpeza periodicamente. As equipes também fazem a capina e o recolhimento de lixo conforme cronograma semanal. Reclamações podem ser feitas pela ouvidoria do município, pelo telefone 162. E durante o temporal de ontem à noite, um buraco com 5 metros de profundidade se abriu no meio de uma avenida na Serra. Foi no bairro Colina de Laranjeiras. O rompimento de uma manilha pode ter provocado o problema. A área precisou ser isolada para evitar acidentes. No final do ano passado, um buraco de 10 metros de profundidade se abriu na mesma região. A CESAM esteve no local na época e constatou que havia necessidade de manutenção na rede de drenagem pluvial. A Prefeitura da Serra disse que o local não é o mesmo da ocorrência do mês de dezembro. A avenida já foi sinalizada pela Guarda de Trânsito e uma equipe está trabalhando para solucionar o problema. A previsão é que as obras sejam concluídas em até 15 dias. Gente, o Espírito Santo continua em alerta para o risco de chuva forte em 72 cidades, incluindo a Grande Vitória. O aviso é do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e vale até hoje à noite. Há possibilidade de chuva forte com raios e vendaval. Para amanhã, a previsão é de sol com algumas nuvens. Pode chover rápido na maior parte do estado. Aqui na Grande Vitória, possibilidade de chuva rápida e vento moderado a forte no litoral. Na capital, mínima de 23 e máxima de 31 graus. E olha só, gente, nós voltamos a falar sobre um incêndio no centro de treinamento do Flamengo que deixou 10 mortos e 3 feridos. A tragédia aconteceu durante a madrugada no Rio de Janeiro. Entre as vítimas está um adolescente aqui do estado. Jonathan Cruz está internado em estado gravíssimo. Ele teve mais de 40% do corpo queimado. O repórter Fábio Melo está com familiares do atleta e fala agora ao vivo pra gente. Vamos para lá. Boa tarde, Fábio. É isso mesmo, Isabela, Georgia. A gente está ao vivo aqui de Central Carapina, local, o bairro onde o Jonathan cresceu. Os familiares dele estão aqui do lado. Só que antes da gente conversar com eles, a gente vai acompanhar uma materinha, um VTzinho do Felipe para explicar um pouco dessa tragédia, infelizmente, interrompendo vários sonhos, né, lá no CT do Flamengo. Vamos acompanhar e daqui a pouco a gente conversa um pouquinho aqui com eles. O incêndio atingiu a ala mais antiga do centro de treinamentos do Flamengo, conhecido como Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro. 10 adolescentes com idades entre 14 e 17 anos morreram. 3 sobreviveram,
Entre eles, o zagueiro capixaba Jonathan Ventura, de 16 anos. Jonathan está internado num hospital no Rio de Janeiro e vai ser transferido para um hospital especializado em tratamento de queimados, já que ele teve 40% do corpo atingido. A família de Jonathan mora em Central Carapina, na Serra. E esta tragédia poderia ser ainda pior. É que ontem o Flamengo liberou os adolescentes que são do Rio de Janeiro para ir embora para casa por conta das fortes chuvas que atingiram a capital fluminense nesta semana. Nas redes sociais, amigos de Jonathan deixaram mensagens de incentivo. Nesta, o internauta diz que o zagueiro vai sair dessa e que o sonho não acabou. Já nesta outra mensagem, o amigo deseja força e diz que Deus está com ele. Eles estão falando das mensagens nas redes sociais, o pessoal desejando força. Bom, é isso aí, a gente está ao vivo aqui em Central Carapina. Eu vou conversar agora com a Viviane Nascimento dos Santos, ela que é a tia do Jonathan. Viviane, vocês foram acordados hoje com a notícia do que tinha acontecido lá no CT, no centro de treinamento do Flamengo, né? Sim, eu acordei por volta das 7 horas da manhã, com a mãe dele me ligando desesperada, pedindo para eu entrar em contato com o técnico, né, que é responsável por ele lá no Rio. Eu entrei em contato e ele me confirmou da tragédia que tinha acontecido, falando que ele, graças a Deus, era um dos sobreviventes, mas se encontrava numa situação muito grave, num estado muito grave, e que já tinha sido encaminhado para o hospital. E agora mesmo ele me ligou, me dando outra notícia de que ele tinha sido transferido, já tinha passado por uma cirurgia, mas que estava sendo cuidado, né, com tudo que estava sendo possível, e o clube está dando toda assistência, inclusive já está providenciando a passagem para que a mãe dele vá para lá, para estar ficando perto, para estar cuidando, ajudando a cuidar também. Então eles estão dando toda assistência e toda hora eles estão passando informação. Eles viajam hoje ainda? A mãe, um tio deve acompanhar também? Sim, hoje ainda. Só está esperando, né, fazer toda a parte burocrática das passagens e estão indo para lá hoje ainda. E como que está a família? Você conversou com a mãe dele, conversou com os outros irmãos, né, de vocês, os outros tios. O pessoal ficou muito assustado com o que aconteceu? Sim, então tá todo mundo muito abalado. A mãe dele está em estado de choque, a minha sogra também, que já é bem de idade. Inclusive a mãe dele não teve condição nenhuma de dar entrevista, né? Pediu para que eu pudesse estar fazendo isso por ela, porque a gente vê acontecendo, mas a gente nunca acha que vai acontecer com a gente, né? Então tá todo mundo muito abalado. Viviane, 16 anos, sonhos, muitos sonhos, jogando num dos maiores clubes do Brasil, ali na base. Você estava me contando que ele estava providenciando o passaporte para ir jogar fora daqui a pouco. A família estava acho que todo mundo acreditando muito no potencial dele e continua acreditando, porque se Deus quiser ele ainda vai voltar firme e forte. Como que ele estava nessa fase? O que ele dizia, contava para vocês sobre lá? Era uma aventura, estava gostando muito? Sim, ele estava muito feliz, entendeu? E ele falava a todo instante que isso era o que ele sempre sonhou e que ele estava muito contente de estar conseguindo realizar esse sonho, e que a todo instante ele falava que era muito importante o apoio que a família estava dando para ele, entendeu? E que era o sonho dele, que ele estava conseguindo realizar, entendeu? E essa fase, então, da possibilidade dele estar indo jogar lá fora, ele falou que, assim, que ele não estava nem acreditando que isso estava acontecendo com ele. E a gente espera que isso ainda vai acontecer, que a gente acredita na recuperação dele, a gente acredita muito em Deus e a gente acredita que isso vai acontecer ainda. Ele vai voltar firme e forte para ser o jogador que ele já estava se tornando. Sim, com fé em Deus, com certeza. Bom, George, Isabela, a gente está aqui também com o padrasto do Jonathan, ele que também convivia bastante com ele, acompanhava tudo isso. Como vocês receberam lá na casa de vocês essa ligação? Foi logo depois do que aconteceu? Geralmente eu estava na minha casa, lá na casa da minha mãe, né, passou um tempo lá, né? Aí eu estava na pracinha, né? Aí os colegas, pegou fogo no ninho. Então eu falei, no ninho do urubu? Não, fui correndo em casa, liguei na televisão, aí passou 10 mortos e tal. Aí sobrou, acho que 3 feridos. Aí eu falei, aí foi falando os nomes, né? Aí eu falei, não acredito. Aí quando falou o último, o estado grave, falou o nome dele. Aí eu falei, liguei pra mãe dele, como é que tá aí? Tá? Eu falei, é isso mesmo, é verdade mesmo? Eu falei, Aí cheguei aqui agorinha. Aí como é que tá aí, né? Situação aí.
Vamos esperar notícia melhores agora, né? Você conversa muito com o Jonathan sobre os sonhos dele, as coisas que ele queria alcançar. Jonathan, lá, ó, respeita todo mundo, seja humilde, faz o que tem que fazer, não vai na pilha de ninguém. Ó, vão sair, vão, não, vou dormir, vou ficar aqui no alojamento. Mais nada, só seu sonho tá aí, ó, seu futuro tá aí, ó. Só seguir certo, a cartilha certa. Certinho, cara, menino bom, gente boa pra caramba, respeitava todo mundo. Isso aí. Obrigado, viu? A gente está aqui também com o Vitor, que é o amigo do Jonathan. O Jonathan é uma pessoa querida, conhecida aqui no bairro, a família toda está em oração, os amigos também. A gente acompanhou aí que ele tem recebido já mensagens pelas redes sociais, desejando força para que ele volte para casa daqui a pouquinho, já bem, né? Que ele saia dessa sem as lesões e que consiga continuar trilhando o caminho brilhante que ele já vinha tendo, né, lá dentro do Flamengo. O Vitor, você cresceu com ele, né? Vocês jogavam bola aqui no bairro, como que era a relação de vocês? A gente sempre jogou bola, futebol na rua Marcel tinha até o grupo no WhatsApp. A gente sempre foi muito próximo, muito próximo mesmo. Aí aconteceu que ele começou a jogar bola em campo, ele foi para o CEAF, de lá ele foi para o Palmeiras, ficou um ano no Palmeiras, ele voltou o ano passado e foi para o Flamengo, que era o sonho dele. Flamenguista doente, aí tava conseguindo realizar, tava muito feliz, sempre mandava foto, vídeo, a gente sempre conversava todos os dias, ligava. Quando ele voltava de férias, ficava lá em casa sempre, dormia lá, sempre, a gente saía sempre junto, ele ficava todo feliz. Ele tava comentando comigo antes de que não tava querendo ir, porque ele tava querendo ficar aqui mais tempo para curtir os amigos, a família, mas infelizmente ele teve que se apresentar e ocorreu essa fatalidade. E deixa eu te falar, você falou que o Flamengo é o time do coração do Jonathan? Time de coração, a gente sempre assistiu jogos juntos do Flamengo, sempre comentou, cornetava os outros jogadores lá, ele sempre torceu pro Flamengo de fato. E aqui entre vocês, ele sempre despontou como um jogador diferenciado? No começo, diferenciado não, ele tinha um físico muito bom para a idade, ele também tem qualidade. Aí, quando a gente sempre pegando no pé dele, vai treinar. Aí ele começou a ir treinar e em menos de 2 meses já veio a oportunidade para ele de ir para o Palmeiras, em 2 meses. Obrigado, viu, Vitor? Bom, eu volto aí no estúdio com vocês, George, Isabela. A gente vai continuar acompanhando, atualizando as informações, os noticiários da TV Tribuna, do SBT, trazendo mais informações sobre essa tragédia. Infelizmente, 10 mortos, 3 feridos. O Jonathan está entre esses feridos, mas como a família mesmo adiantou, com todas essas orações, toda essa força, ele vai sair dessa e a gente ainda vai contar a história de superação dele aqui. Eu volto com vocês aí no estúdio. É isso aí, Fábio. Vamos ter fé que tudo vai dar certo. Olha, outros 2 adolescentes, um de 14 anos e um de 15, estão internados no hospital da Barra da Tijuca e inspiram cuidados. E um outro capixaba da base do Flamengo escapou do incêndio. Lázaro Vinícius Marques, de 16 anos, atleta do time sub-17 do Flamengo, não estava no CT do Ninho do Urubu no momento do incêndio, porque estava de folga. Nesta quinta-feira foi dia de folga para os atletas da base, por isso o número de jogadores no CT era relativamente menor. E, como boa parte dos meninos, Lázaro aproveitou o dia livre para ficar com a família. Nas redes sociais, o jovem lamentou a tragédia que envolveu os amigos no Ninho do Urubu. Olha, e um raio pode ter provocado um incêndio que atingiu uma loja na Glória, em Vila Velha, nesta noite. Pelo menos 10 bombeiros trabalharam duro para combater as chamas. O fogo atingiu o estoque do estabelecimento e se espalhou rápido devido ao material que tinha lá. Os bombeiros precisaram usar a entrada de outra loja para conseguir controlar as chamas. Atingiu o estoque dessa loja e rapidamente tomou grandes proporções. Nesses vídeos, dá para ver as chamas consumindo quase tudo que estava no segundo pavimento do prédio. Pegando fogo, carro de bombeiro. Olha aí, tá o caos aqui agora, hein? Segundo o comandante da operação, apesar da chuva forte que caía no momento em que o fogo começou, o tipo de material que estava no estoque fez com que as chamas se espalhassem mais rapidamente. É uma área de estoque, onde se tem do outro lado travesseiros, né? Lençóis, e isso dificulta também a questão do combate, devido à carga de incêndio que é muito grande.
A Sheila é gerente da loja que divide pelos fundos a parede com o imóvel incendiado. Esse outro caminhão dos bombeiros utilizou o acesso pela loja que ela trabalha para resfriar os produtos de lá. Mas isso só foi possível porque assim que soube o que estava acontecendo, ela correu para o local e abriu o comércio. Em 5 minutos eu cheguei na loja. Quando eu cheguei, subi no estoque, só vi aquele monte de fumaça, aquele monte de fogo. Aí eu saí correndo, chamei o bombeiro para vir pela nossa loja, que o fogo estava indo para nossa loja. Aí quando o bombeiro chegou, eles estão fazendo trabalho lá até agora, na nossa loja para não deixar o fogo passar. Mesmo assim pegou fogo em 3 travesseiros. Em uma das lojas, o sistema anti-incêndio, segundo o Corpo de Bombeiros, foi fundamental para que eles conseguissem combater o incêndio. Isso porque quando eles entraram nessa loja, esse sistema ajudou para que eles mesmos pudessem utilizar os equipamentos para combater o fogo. Aos fundos temos uma equipe lá combatendo. Aqui, por ser um local onde o incêndio está confinado, a carga de incêndio e também o calor emanado é muito grande, a gente precisa combater com muita água, entendeu? Alguns cômodos, o material combustível ficou bastante assim, comprometido, né? Os materiais ali, as roupas, né? Travesseiros, etc. Os materiais que estão nessas lojas ficaram bastante destruídos, mas outros a gente conseguiu preservar. Ninguém ficou ferido. As ruas no entorno do local do incêndio foram interditadas. 2 equipes trabalharam no combate ao fogo, uma de Vila Velha e outra de Vitória. Foram cerca de 10 bombeiros empenhados. As causas do incêndio serão apuradas pela perícia, mas o fato dele ter começado durante um temporal faz com que a possibilidade do fogo ter surgido após um raio não seja descartada. A possibilidade sempre existe, porém, quem vai dizer isso é a perícia. Conforme eu falei, né, a gente não tem uma definição aonde começou o incêndio, porém a perícia de incêndio é que vai definir a origem e causa desse incêndio. O Corpo de Bombeiros informou que 3 equipes trabalharam durante toda a madrugada e conseguiram controlar as chamas. As causas do incêndio ainda não foram determinadas e a perícia tem que ser solicitada pelos proprietários do estabelecimento. Ninguém ficou ferido. Ontem nós mostramos aqui no TN um adolescente de 16 anos apreendido em Cariacica com mais de 200 pedras de crack e uma espingarda de fabricação caseira. Pois é, um morador do bairro Jardim de Alá fez um vídeo da abordagem. Nas imagens, o rapaz aparece mostrando aos policiais como a arma era usada. Algemado, ele usa os pés para destravar a espingarda. Veja só. Isso aí é o vagabundo ensinando os polícias como é que destrava a arma caseira. Os polícias tá de cara. Isso aí é o vagabundo ensinando os polícias como é que destrava a arma caseira. Os polícias tá de cara. Bem, a PM disse que quando uma arma de fogo é apreendida, os policiais, depois de tirarem toda a munição e se certificarem de que não há riscos, realizam o teste para verificar o funcionamento da arma. Neste caso, por ser uma arma caseira, o detido precisou demonstrar de que forma era manuseada. Roubou um carro e foi tirar uma soneca. Isso mesmo. O adolescente foi flagrado pela polícia dormindo dentro do veículo que tinha sido roubado. Aos policiais disse que não era crime, que ele tinha comprado o carro por R$400. Que pichincha, hein? Brincadeira, mas o adolescente faria parte de uma gangue suspeita de roubos de veículos na região. O adolescente de 15 anos foi apreendido enquanto dormia e não era em qualquer lugar, não. Ele estava dormindo dentro de um carro roubado. Caso que eu não podia dormir em casa, o meu pai falou para mim não chegar muito tarde em casa. Dentre as muitas versões para o fato, o menor contou à nossa equipe que comprou o veículo por R$400. Os carros eu comprei roubado, eu não roubei nada. Você trabalha? Não. Você comprou que dinheiro? Não, esse rapaz estava me devendo uma dívida. Aí eu tinha R$400, aí ele falou, não, ele me devia R$400, aí eu tinha R$400, eu dei os R$400 para ele, aí morreu. O PM que estava à frente da ocorrência conta que ele e o parceiro seguiram para Central Carapina, na Serra, para checar a denúncia de um carro com restrição de furto e roubo que estaria abandonado, mas acabaram se deparando com a cena inusitada. Ele... ele provavelmente roubou esse veículo, furtou na madrugada. E aí ele
Ele disse que não poderia ir para casa, tendo em vista que a tia dele falou que não poderia chegar tarde. Ele acabou dormindo dentro do veículo e quando nós chegamos ele estava dormindo, o sol pegando na cara dele. Foi abordado, foi detido e conduzido aqui para a terceira regional de Laranjeiras, aqui da Serra. Prestes a completar 16 anos e já com uma ficha extensa, só no ano passado o adolescente foi apreendido 3 vezes, 2 por tráfico e 1 por roubo em via pública. A polícia acredita que ele tenha participado da ação criminosa que resultou na posse do veículo. Assim como acredita que o menor faça parte de um grupo que tem feito várias vítimas de roubo de veículos em Laranjeiras, na Serra. Com certeza ele faz parte dessas pessoas que furtam veículos aí na área de Laranjeiras aqui. O carro é um Chevette verde, placa MKR 2306. O proprietário ainda não esteve na delegacia. Agora, olha só essa história. Um homem fugiu de um hospital mancando depois de ser preso numa operação da Polícia Federal. Luan Trancoso precisou ser internado depois de se machucar ao tentar fugir da polícia. Ele subiu num telhado e pulou um muro, mas não conseguiu ir muito longe porque estava ferido. Acabou sendo detido pelos policiais federais e foi levado para uma unidade de pronto atendimento. Após receber os primeiros cuidados, foi transferido para o Hospital Central em Vitória, mas fugiu da unidade horas depois de fazer uma cirurgia. A Polícia Federal e a Sejus investigam uma eventual facilitação de fuga. O suspeito está sendo procurado. Diarista que teve o corpo incendiado pelo ex-marido deve sair hoje do hospital. Marciane Pereira dos Santos deixaria o hospital ontem, mas o médico responsável pela diarista precisou fazer uma viagem de emergência. Ela ficou quase 5 meses internada no Jaime Santos Neves, na Serra, após ter o corpo incendiado pelo ex-marido. André Luiz dos Santos está preso e responde por tentativa de homicídio. Marciane vai passar por uma cirurgia de reconstrução da face. A informação foi passada pela Secretaria Estadual de Saúde. E terminou a reforma de emergência do Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha, por causa do desabamento de parte do teto do CTI. O espaço ficou 2 dias fechado. Mesmo com o serviço concluído, dentro do prazo estabelecido pelo governo, o CTI e o Centro de Esterilização ainda não voltaram a funcionar. É que o cheiro de tinta está muito forte e há muita poeira por causa da obra. Na manhã de hoje, assim como nos últimos 2 dias, a movimentação de pacientes no Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha, era quase imperceptível, tanto do lado de fora quanto nas dependências do hospital. Com a questão da obra, muita gente passando, não tinha condições de manter muitos pacientes aqui, porque o corredor é muito estreito. Então, assim, foi bom não ter recebido, né? Foi o correto não receber mais pacientes. Para evitar acidentes, né? O cheiro está muito forte de tinta, muita poeira. Não tinha condições de receber mais gente para continuar, para ficar nessa situação. As fotos mostram que o reparo nas áreas atingidas pelo vazamento de água está concluído. Essas outras imagens mostram funcionários trabalhando normalmente. A parte da sala, né, de pintura, do gesso, já foi refeito. Só falta agora colocar as luminárias, fazer limpeza para o setor começar a funcionar. O cheiro está um pouco forte ainda, tinta seca. Acredito que vai levar mais um tempinho para isso acontecer, para voltar, né? Mas, assim, a parte ali visível foi refeita. Na última terça-feira, funcionários, pacientes e acompanhantes foram surpreendidos pela queda do teto do CTI, que também foi invadido por água. O acidente aconteceu durante manutenção de rotina no sistema que leva a água da caixa para toda a unidade. De repente começou a sair água pelas lâmpadas. Aí as meninas já começaram a correr para um lado para o outro, acudindo. Eu falei assim, moça, vai cair todo o teto, vai cair água do meu pai. Aí ela pegou e começou a tirar as pessoas, começou a ajudar e puxa um para lá, puxa outro para cá, todo mundo correndo dentro do quarto. Apesar da reforma de urgência ter sido concluída no prazo estabelecido pelo governo, o Centro de Tratamento Intensivo e o Centro de Esterilização não estão funcionando normalmente ainda. Existem 2 cirurgias marcadas para hoje, mas o hospital continua sem receber pacientes trazidos por remoção. A Secretaria de Estado de Saúde se manifestou após o acidente e, além de garantir a reforma de emergência em 48
horas, assumiu que o hospital necessita de reformas estruturais. Aquela unidade passou por anos sem manutenção e todo esse período sem manutenção chegou na estrutura que está hoje. Uma estrutura com sucateamento, com necessidade de infraestrutura, na verdade, no geral, apesar de ter bons equipamentos, bons profissionais atuando lá, mas a estrutura física, de fato, ela foi degradada. Ainda na manhã de hoje, representantes do Sindisaúde irão se reunir com o governo para entender melhor quais são os planos de melhoria. Nós vamos ter uma reunião com o secretário hoje ainda para ver quais são os planos dele para a melhoria geral do hospital. Bem, a Secretaria de Estado da Saúde informou que apenas a UTI do Hospital Antônio Bezerra de Faria foi interditada e que nesta manhã as obras de reforma foram concluídas. A Secretaria esclarece também que após a conclusão, iniciou-se a limpeza e reorganização da unidade. A previsão é que até o final do dia a organização seja concluída. E nas últimas semanas, a polícia tem intensificado as ações nos morros de Vitória na tentativa de combater o tráfico de drogas e a violência nessas regiões. Ontem mesmo, debaixo de chuva forte, os policiais fizeram uma operação em 3 bairros da capital. Foram 40 militares empenhados na operação. Ao deixarem os morros do Moscoso, Piedade e Fonte Grande, em Vitória, eles se reuniram no centro da cidade. Uma ação que, segundo a subcomandante do Regimento de Polícia Montada, serve para reforçar a sensação de segurança dos moradores da região. Como a gente tinha algumas informações de possível movimentação de tráfico ali no próximo à Fonte Grande, no Capixaba, foram feitas incursões, inclusive com o apoio da CIOC, na tentativa de identificar, né, o tráfico de drogas, como eu disse, armamentos, foragidos. E nas demais áreas, nos demais morros, a varredura ocorreu, as incursões ocorreram da mesma maneira. Esse tipo de ação da polícia tem se tornado cada vez mais comum depois dos repetitivos episódios de violência promovida pelo tráfico de drogas. No dia 14 de janeiro, 3 rapazes foram vítimas dessa guerra, que coloca a população de bem no meio do fogo cruzado. O triplo homicídio na Praça do Morro do Moscoso tirou a paz dos moradores mais uma vez. Depois disso, a caça aos assassinos teve início. No último dia 23, na mata próximo ao Morro da Conquista, a PM prendeu 7 homens. Com eles, 2 armas foram apreendidas. Segundo a polícia, alguns deles estão envolvidos no triplo homicídio. O grupo responsável por impor o terror nas comunidades da região central de Vitória seria da região do Complexo da Penha. Ontem, para que a operação acontecesse, 8 viaturas foram empregadas, reunindo militares da Cavalaria, o CIMESP, o CIOC, que é o Batalhão de Cães, e ainda profissionais do Batalhão de Polícia Ambiental. Da especialidade de Polícia Montada, 12 conjuntos da Cavalaria, cada um composto por um cavalo e um militar, deram suporte na base dos morros. A gente fez a distribuição do efetivo na área planejada e também houve as incursões, os morros com os militares desembarcados para fazer algum tipo de varredura com os cães, né, que passaram nas áreas, na tentativa de identificar possíveis drogas ou algum material ilícito, armamento escondidos. Durante a operação, não houve detidos ou apreensões. Indignação e revolta estampada em uma placa. A cena chamou a atenção de moradores e comerciantes em Jardim Camburi, Vitória. O apelo foi feito pelo dono da hamburgueria arrombada ontem no bairro. O bandido invadiu, levou dinheiro, comeu, tomou cerveja e deixou para trás o prejuízo e a sensação de impunidade. Na imagem, os 2 homens que aparecem são suspeitos de terem invadido a hamburgueria em Jardim Camburi, Vitória. O relógio marca pouco mais de 13h40 da manhã. O estabelecimento foi alvo de criminosos na madrugada de quinta-feira. Foram levados tablets, bebidas, celulares e o caixa inteiro com dinheiro. Além disso, a dupla fez um lanche no restaurante antes de fugir. Hoje de manhã, a hamburgueria amanheceu com essa placa: Senhor ladrão, o governo já me rouba o suficiente, me ajude. Um desabafo do dono do estabelecimento que arca com os prejuízos da ação criminosa. Durante toda a madrugada, o proprietário do restaurante dormiu aqui no estabelecimento.
fazendo a vigilância do local, uma vez que a janela que foi quebrada pela dupla de criminosos ainda não foi consertada. Por isso, nós não conseguimos falar com o proprietário, já que ele foi para casa tomar um banho e descansar após ser o vigia do próprio estabelecimento depois do episódio criminoso. Ontem, quando conversamos com o Vinícius, a suspeita dele era que o responsável pela ação fosse morador de rua. Pelas imagens, as características são de usuários que costumam caminhar pelo bairro Jardim Camburi durante a madrugada, em busca de um alvo fácil. Complicado isso, a gente já mostrou várias vezes aqui no Tribuna Notícias essa insegurança no bairro Jardim Camburi, recentemente no outro sábado passado, né? A gente fez uma matéria, cobrou da polícia e agora essa atitude que foi uma última ação que esse dono pôde fazer, porque ele já paga imposto, a gente já subentende que a Polícia Militar já vai fazer a patrulha na região. E mesmo assim, coitado, ele tem que dormir dentro do estabelecimento. E a gente já mostrou também que essa população de rua em Jardim Camburi vem crescendo. É só passar pelas ruas do bairro à noite que eles já chegam, colocam até colchão em determinados lugares, principalmente ali na pracinha, na frente da Igreja Católica. Então, quer dizer, a gente sabe que, claro, é preciso ter um olhar para isso, mas também nós não podemos esquecer desses comerciantes que realmente pagam os impostos, dão emprego e sofrem com isso. Então, quer dizer, é preciso ter um meio termo nessa situação. E é uma situação que está todo mundo vendo, né? Usuários de drogas, moradores de rua, só não enxerga quem não quer. Alguma medida precisa ser feita, né? Réplicas de drogas sintéticas já conhecidas estão sendo vendidas em festas aqui no Espírito Santo. A estratégia é usada por criminosos para não ficarem presos caso sejam flagrados vendendo entorpecente. Substâncias que não estão na lista de proibidas pela Anvisa são usadas para produzir a droga. Ontem, 2 jovens foram presos em Vila Velha com esse tipo de entorpecente. A máquina pega a substância com a droga e inicia uma análise bem detalhada. Este processo é feito no Laboratório de Perícia da Polícia Civil do Espírito Santo. Os resultados, que estão na tela, são de uma droga apreendida na manhã dessa quinta-feira pelo DENARC. A princípio, as drogas seriam êxtase e LSD, mas o perito descobriu que, na verdade, se tratavam de outros entorpecentes. É muito comum que o público em geral associe a apresentação de selos ao conteúdo de LSD e de comprimidos ao êxtase, mas isso nem sempre é verdade e é preciso que a análise pericial comprove que tipo de substância na verdade se trata. As drogas apreendidas têm o objetivo de serem drogas similares às originais, digamos. Assim, os efeitos são de estimulante e alucinógeno. Essas drogas não estavam na lista da Anvisa até pouco tempo atrás. Sendo assim, traficantes flagrados com as substâncias não poderiam ser presos antes da mudança. Agora, como já estão listadas, elas também são ilegais. O Brasil possui uma legislação de lista. Só vai ser proibida a comercialização do que tiver presente na lista, né? Então essa é a importância dos laboratórios forenses, dos laboratórios de perícia, alimentar esse sistema da Anvisa, do órgão de fiscalização, de regulamentação sanitária do Brasil. Essas 2 substâncias já estão na lista, uma bem recentemente, é verdade, foi incluída em dezembro de 2018, agora 2 meses. Mas além da questão legal, o perito avisa que são drogas novas, assim não há estudos sobre os efeitos colaterais delas, o que coloca em risco a saúde de quem está consumindo. Por serem drogas extremamente novas, não se conhecem com exatidão os efeitos, nenhum tipo de teste foi feito com essas drogas, são simplesmente sintetizadas no laboratório e vendidas na rua. Então, além da pessoa, do usuário final não saber o que ela está usando, o traficante também geralmente não sabe o que está vendendo e ninguém sabe muito sobre os efeitos, sobre os potenciais danos à saúde que pode causar. A relação de substâncias proibidas ou sujeitas a controle especial está disponível no site da Anvisa.
Voltamos a falar da tragédia no Flamengo. O nome correto do capixaba que escapou do incêndio é Natan Souza. Há um mês ele está em férias aqui no estado com a família que mora na Serra. Natan é jogador da categoria de base do Flamengo. Por telefone, ele conversou com a nossa equipe e disse que está muito triste com a tragédia. Pediu orações para os familiares, os amigos que se foram, né? E pela recuperação dos feridos. O incêndio no centro de treinamento do Flamengo aconteceu nesta madrugada e 10 pessoas morreram. Funcionários e adolescentes que jogavam no time tinham entre 14 e 17 anos. Agora a gente atualiza as informações sobre o zagueiro capixaba Jonathan. A direção do hospital onde ele está internado disse que ele teve cerca de 35% do corpo queimado. Ele permaneceu 40 minutos no centro cirúrgico para a limpeza dos ferimentos e troca dos curativos. Jonathan está consciente e com queimaduras de 2º grau que atingiram principalmente os membros superiores. O estado de saúde dele é estável. A promessa foi feita em março do ano passado que um técnico iria até o valão para ver o que poderia ser feito para amenizar a situação por lá. Pois é, mas os moradores de Novo Brasil, em Cariacica, ainda são obrigados a conviver com muitos ratos, baratas, cobras e mosquitos. Segundo eles, ninguém apareceu para tentar solucionar o problema. Eles se sentem abandonados e com razão. Bom dia, moça. Bom dia. Você viu o técnico? Não. Não viu o técnico? Não. Obrigado, viu? De nada. Bom dia. Você parece uma pessoa muito que eu conheço. Eu encontrei ela no Tinder. Você viu o técnico? Eu não vi, não. Nem conheço. Eu acho que ele sumiu, porque eu nunca vi aqui. O técnico aqui é barato e rápido. Eles são. Não, mas não é esse pessoal que eu tô procurando, não. Obrigado, viu? Bom dia. Bom dia. Não conheço, nunca vi. Nunca vi, piorou nem mais gordo, nem mais magro. Ele nunca apareceu mesmo, sumiu do mapa. Partiu Bairro está de volta a Novo Brasil, Cariacica. Nós estivemos aqui em março do ano passado para mostrar, mostra Bruno, as más condições do valão, a falta de manutenção, a falta de dragagem e como a gente pode ver, continua tudo do mesmo jeito. Na ocasião, a prefeitura disse que mandaria um técnico para observar a situação. Será que ele veio? Eu posso apostar que não. E aí? Não veio. Ninguém? Ninguém. Não sei nem quem é, porque não apareceu ninguém estranho. Apareceu sim, os ratos andando dentro da vala. Eu vou convidar você que está assistindo essa reportagem para exercitar a empatia. Vamos lá? Pois é. Imagina você ser vizinho, morar do lado de um valão. E não é só isso. Um valão que não é limpo, que não tem manutenção, que não é dragado. Um valão que está abandonado, né? Abandonado. Como é que é para a senhora, vou pedir para a senhora virar aqui um pouquinho, como é que é para a senhora morar do lado desse valão? Qual é o prejuízo que esse valão sujo traz para a senhora? A prejuízo ele traz muito mosquito, muita sujeira mesmo, como vocês estão vendo, né? E quase à noite a gente não dorme, porque é muito mosquito. A gente fala com os competentes, mas eles nem estão aí. Cobra também, tá existindo cobra por quê? Por causa desse lixo. Já matei umas 4 cobras aqui perto de casa. A parte do valão que está limpa é obra dos próprios moradores, viu? Tá ok? Porque o restante, ixi, tá puxado, viu? Esse valão tá uma imundícia, olha só. Tem rato, tem barata, tem até cobra. Eu acho que é ele. Vai estar com ferramenta? Acho que é ele. Bom dia. Bom dia. O senhor tá com a ferramenta na mão, o senhor é o técnico? Não. O senhor não é o técnico da prefeitura que veio ver a situação do valão? Não, apenas eu limpo aqui em frente à minha casa para não ficar juntando. Se não limpar, o mosquito ataca dentro de casa. Calma aí, calma. Olha ele. É um rato? Um avião? Não! Ele é o Aquaman. Posso subir a bordo? Antes de vocês chamarem a nota, eu queria só dar um toque na prefeitura. Como jornalista, como cidadão e como cidadão cariaciquense, que eu fui diplomado na Câmara há 3 anos.
ok? Pois é, ninguém é obrigado a prometer nada a ninguém. Mas a partir do momento que promete, se torna obrigado a cumprir. Tá ok? Hashtag fica a dica, fui, partiu. Olha lá o Aquaman de Novo Brasil, George. É o Aquaman do esgoto, né? Aquele ali é do esgoto. Aquaman brasileiro, já que nós estamos em Novo Brasil, Cariacica, né? Felipe aí lançando moda. Olha, antes de ler a nota, eu vou mandar um abraço para a Luzia, que foi uma das que participou da matéria. Ela é uma amiga do TN que participa muito. Sempre que tem algum problema em Novo Brasil, Luzia liga para a gente, reclama da situação, a gente vai lá e confere. É muito bacana essa parceria, viu? Olha, agora a gente tem que dar o retorno que, infelizmente, nós não temos uma boa resposta, não. A Prefeitura informou que está com uma frente de trabalho emergencial no sistema de canais de Padre Gabriel e disse que, infelizmente, não pode estipular uma previsão para verificar a situação do valão de Novo Brasil. A Prefeitura pede que as reclamações relacionadas ao atendimento sejam registradas na Ouvidoria Municipal pelo telefone 162. E sexta-feira também é dia de falar de trabalho aqui no TN. A Center Recursos Humanos oferece oportunidades para assistente de vendas, analista de departamento pessoal, conferente, faturista, auxiliar de farmácia, auxiliar de televendas e motorista. O cadastro é pelo site centerrh.com.br. Hoje é sexta-feira, 8 de fevereiro. Vamos conferir o que é destaque no jornal A Tribuna. Polícia prende droga que pode matar com apenas um comprimido. Na foto principal, 2.500 vagas em cursos técnicos para ter diploma em até 2 anos. Nova Previdência vai exigir contribuição extra de servidores. 30 opções para faturar mais de 10 mil com vendas porta a porta. Eu tinha câncer e ele disse que era trauma de infância, diz comerciante. Prefeitura interdita 3 áreas da Vale. E ainda destaque no Jornal Tribuna desta sexta-feira, Bolsonaro está com pneumonia. Cupom para concorrer a R$500 em compras. E no AT2, novidades para o lanche. E já na Dica do Chefe tem torta de liquidificador. Aquele lanche da tarde já está garantido. E o melhor você faz em minutos. Pois é, a gente já volta agora 12h33. Estamos de volta para a nossa tradicional Dica do Chefe. Hoje nós vamos te ensinar uma receita muito fácil de se fazer e bem levinha. É uma torta de liquidificador que não leva trigo. Leve, saudável e amiga para quem está de dieta. Quem ensina pra gente é a Andréia. Vamos conferir. Nós vamos fazer uma torta de liquidificador sem farinha de trigo. É isso, Andréia? É isso mesmo. Sem trigo? Mas fica bom? Fica maravilhosa e super levinha. Demora muito para ficar pronto? Faz rápido? Como é que é? Muito, 20 minutos. 20 minutos já dá para comer? Dá pra comer. Vamos agora conhecer então a torta de liquidificador sem glúten, sem farinha. Para a massa, os ingredientes usados são 4 ovos, 1 xícara de chá de óleo de girassol, 1 xícara de leite, 50 gramas de queijo parmesão ralado, 2 xícaras de amido de milho, 1 colher de sopa de fermento químico e 1 pitada de sal. O recheio fica a cargo de você que está assistindo. Neste caso, vamos rechear nossa torta de liquidificador sem farinha com frango, tomate com temperos, milho e requeijão. Dito isso, bora voltar para a massa? Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata por aproximadamente 5 minutos. Andréia, o que é isso aqui? Trigo. Não, o que é isso aqui, Andréia? Trigo. Você falou que não ia trigo, mulher? Só pra untar. Só pra untar, mais Só pra nada. untar a forma. Só. Já tava ligando pro Procon já. E agora, vamos fazer o quê? Agora nós vamos botar metade da massa, botar o recheio e depois a outra metade da massa assar.
Após rechear e dividir a massa em 2 frações, é só colocar no forno convencional por 25 minutos. Andréia sugere que o forno esteja em 180 graus. Se você quiser, após estar pronto, pode decorar a torta com batata palha e, claro, comer. Ah, coisa boa! Vamos experimentar aqui então para saber se essa torta sem trigo tá boa. Vamos lá. Bom demais. Eu fico aqui com a minha torta sem glúten, sem farinha de trigo, saudável, fitness, porque nós somos fitness, né, André? É isso aí. Tá bom. Bom final de semana, sextou. Eu vou continuar aqui agora, porque nós somos fitness, certo, Bruno? Fitness, né? Sei, só o alface pra salvar ali. Pois é, de acompanhamento, saladinha de alface com tomate, vai bem, né? Aí ficou fitness. Não, tô brincando, gente. Essa torta sem trigo, ela realmente parece muito boa. Eu gostei de verdade, vou tentar fazer em casa, hein? E a Andréia disse que essa receita que nós vimos rende 6 porções. Se você quiser saber mais sobre as delícias que ela faz, é só mandar uma mensagem pro WhatsApp dela. Anota aí. 998530395. Depende das porções, né? Se for eu e você comer, só 2 pessoas come tudo. Lembrando que você também pode participar do nosso quadro. Tem uma receita fácil, baratinha, gostosa? Liga pra gente, 3331-9062. 3331-9062. E daqui a pouquinho a receita de hoje vai para o tribunaonline.com.br. E a gente vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência, a sua companhia de sempre. E também falando que George, a partir de agora, nesse exato minuto, já está de férias. Aê, maravilha! Palmas aí. Inclusive, tá até de visual novo. Dá uma voltinha, cabelo, ó. Cabelo. Grife, Maicon, Dayan, Jardim Camburi. Ó já lá. vai estar no Rio de Janeiro, em tudo quanto é lugar de visual novo. Vamos lá. Pois é, eu nem vou falar que eu vou esperar hoje você mais tarde no Treino 2, que a Isabela vai estar lá esperando você no Treino 2. E eu estou de férias, com certeza. E só volto depois do carnaval, Débora. E aí, você? Tô aqui só observando a sua felicidade, sua alegria, né? Mas você merece, são férias merecidas, ele trabalha muito, gente. Esse menino aí tá pegando da manhã até a noite, né? TN1, TN2. Obrigado. Merecidas férias, você precisa. Ingrid também volta semana que vem, né? O olho dela tá vermelhão, mas já tá melhorando já também. Gente, obrigado pela companhia, obrigado, Isabela. E agora nós vamos com ela, Débora Moraes, no Ronda Geral.